assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Sexta-feira, né? Graças a Deus. Pois é. Sempre aquele ânimo renovado com aí, o Flamengo, né? Eliminado. Exatamente, né? Isso também deixou parte do Brasil feliz, parte da qual eu me incluo, diga-se de passagem, parte do Brasil ficou feliz. Agora, gente, é o seguinte, hoje o governo federal assina no Rio de Janeiro aquele documento, né, das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, né? O PAC, que é um programa do governo federal que foi lançado ainda lá nos primeiros mandatos do governo Lula, depois teve continuidade no governo Dilma e agora o Lula, esse Lula.3 aí, revivando o PAC. E a expectativa, pelo menos a promessa do governo federal, são 60 bilhões por ano injetados aí no programa, que é basicamente um programa de obras, né? Programa para melhorar a infraestrutura do país. Aqui em Minas Gerais, a gente já falou disso, né? Havia expectativa aí de alguns investimentos e o governo Zema chegou a fazer uma lista, né? Até o secretário Marcelo Aro já falou disso com a gente aqui, o secretário de governo já conversou com a gente já deu essa notícia. O governo Zema fez uma lista aí elencando 13 obras que ele considera prioritária. Considera prioritárias essas obras para serem incluídas aí, para receberem dinheiro do PAC. Não necessariamente todas vão receber dinheiro do PAC, mas o governo colocou ali 13 obras, sendo 9 delas rodovias. Né? Nós já falamos aqui, duplicação da BR-381, melhoria e duplicação da BR-262, outras BRs também incluídas nesse pacote aí do governo federal, do governo mineiro, que foi entregue ao governo federal para serem contempladas pelo PAC. Também estão ali incluídas questões de barragens, né? O governo elencou ali como prioritário o governo mineiro, colocou algumas barragens de água, a de Berizal, se eu não me engano, está incluída, e uma outra barragem aí incluída também, entre essas 13 prioridades aí do governo mineiras encaminhadas para o PAC. Metrô de Belo Horizonte também está incluído nesse pacote, dinheiro para manutenção do metrô, investimentos, melhoria, aquela coisa toda do metrô de Belo Horizonte. Vamos lembrar, é um metrô de linha única, né? É quase que um trem de periferia aí, o metrô de Belo Horizonte, devido à pequena extensão e apenas possuir uma linha. Então vamos ver. Agora, o desafio do governo mineiro por mais que o governo Lula aí seja, né, republicano, com esse discurso republicano, democrático e tal, mas há governadores de oposição e governadores de situação. E o governo Zema vem pisando, vem criando casos ali, algumas discussões inúteis com o governo federal, que pode, de alguma forma, a gente sabe que a política é assim, não é o ideal, mas é assim, pode de alguma forma aí ser retalhado ou ser preterido aí no envio desses recursos. Claro que a gente espera que não. A gente espera que o governo Lula age de forma republicana e atenda o governo mineiro da mesma forma que vai atender os outros estados, né? Atenda de forma aí proporcional, né? Igual, né? Com a proporcionalidade que cada estado merece. Lembrando que o Lula, né, venceu o pleito aqui em Minas Gerais, né? Historicamente, o PT é muito bem votado aqui em Minas Gerais nas eleições presidenciais e nessa última eleição obteve uma vitória também, diferença de apenas 100 mil votos, mas obteve uma vitória aqui no segundo turno, né? O presidente Lula. Então, acho que não há razão aí para o Estado ser, vamos dizer, boicotado, esse boicotado aqui, entre aspas, na distribuição de recursos do PAC, mas é interessante essa lista aí que o governo federal fez, o que o governo mineiro fez, encaminhou para o governo federal, né? Como eu disse, não é garantia que esses 13 investimentos que foram mandados vão ser contemplados pelo PAC. Na verdade, é uma orientação do governo mineiro do que ele considera de obras prioritárias. No entendimento dele, são obras que mereceriam recursos do PAC. O governo federal vai analisar e vai ver aí a viabilidade. Eu acredito, Bruno, Luciano, ouvinte, que a BR-381 provavelmente vai estar aí dentro dessa questão do PAC, porque é uma BR que já, em outros governos petistas, já mereceu atenção, mesmo não tendo sendo concluída a obra, né? Vamos lembrar que o projeto de duplicação começou no governo Dilma, mas foi abandonado também, porque as concessionárias que venceram abandonaram o processo. Então, ficou parada. O governo Bolsonaro depois retomou, mas também
pequenos trechos e a obra continua inacabada. Então espera-se aí, né, ter um processo para concessão e duplicação que já está em andamento, mas de qualquer forma espera-se um aporte talvez de recurso do governo federal para a 381 e também para a 262, né? Acho que são duas aí BRs talvez prioritárias. Claro, há várias outras BRs problemáticas aqui em Minas Gerais, né? Minas é o estado que tem a maior malha rodoviária federal do país, né? Ou seja, é o estado onde há mais estradas federais é aqui em Minas Gerais. Então espera-se sim que parte desses recursos do PAC, esse PAC aí 3.0 do governo Lula, seja destinado a obras em estradas federais que cruzam, que passam aqui por Minas Gerais. Esses outros projetos, não sei como serão essas barragens, né? Talvez também recebam verbas aí, mas vamos ver, né? Vamos ver, o anúncio vai ser feito daqui a pouco e vamos ver com que fatia do bolo Minas Gerais vai ficar e também, logicamente, né? Se esses recursos vão sair nesse volume que é esperado de 60 bilhões por ano, né? Um programa, logicamente, que o governo quer aquecer a economia através da realização de obras, né? Obras geram empregos, né? Movimento, além das melhorias que elas trazem durante o processo de construção, elas também aquecem a economia aí diretamente com empregos, né? Então é uma aposta do governo Lula a retomada dessas grandes obras estruturantes, né? E obras rodoviárias também para melhorar também a economia do país e logicamente Minas Gerais precisa de muitas dessas obras, né? Nos equipamentos aí que hoje são administrados, né, pelo governo federal. Como eu disse, a 381 é uma delas, né? Apesar de já ter aí o processo em andamento para leiloar e depois concessionar a BR, mas de qualquer forma talvez mereça um aporte aí dentro do PAC. Vamos conhecer daqui a pouco aí quais vão ser essas obras contempladas aí nesse programa. Eu não sei se o governo que vai lançar hoje já vai trazendo esse lançamento essas obras. Eu acredito que sim, né? Porque os estados já enviaram suas prioridades e o governo agora já fez a peneira ali, já filtrou e já deve anunciar quais obras estão incluídas nesse programa. Se der tempo, a gente anuncia ainda durante esta edição, se não mais tarde aí no jornal Band News, segunda edição. Bruno, Luciana.